Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos aqui uma atleta de CrossFit que é intérprete de inglês, a Lúcia Inácio. Tudo bem, Lúcia? Olá, boa noite. Boa noite, posso dizer boa noite, boa Podes dizer tarde, boa bom noite. dia? É para quando estiverem a ver. Exatamente. Atleta não, não me apresentes assim que a malta vai pensar que eu sei fazer isto. Eu costumo dizer que eu não treino, eu tento. Eu ando a tentar. Estás a Eu ainda começar. não me apresentes assim, porque depois o pessoal leva a sério. E a expectativa é grande e depois percebem que pronto, ainda não sei fazer um snatch há 2 anos, que ainda não aprendi. E se calhar para o ano estás nos CrossFit Games. Sabes que quem participa no podcast ou Ah, apura-se para o é? CrossFit Games ou fica no top 10 do CrossFit Games, por isso A alguma sério? competição vais ganhar. Vai. Talvez aprenda a fazer um snatch como deve ser. Pronto, Exatamente. talvez. Olha, É o Lúcia, objetivo. antes de mais, muito obrigado pelo desafio de aceitares participar aqui no podcast e para partilhares um bocadinho da tua história, do teu percurso, do que tu fazes, como é que tu motivas as pessoas. Tens uma história interessante, que depois as pessoas mais para a frente vão perceber também porquê. Obrigado eu pelo convite. E bora lá, vamos lá Bora a então isso. falar, partilhar Lúcia, coisas. conta-nos então o teu percurso desportivo, que desportos é que tu foste praticando até chegares ao que estás a fazer hoje, Mas CrossFit. desde pequenina, Sim. assim, ok. Então, a verdade é que todos nascemos aqui com uma aptidão e mobilidade extra e tudo, e na verdade nós vamos perdendo isso ao longo dos anos, que é uma pena, não é? Verdade. Mas eu, quando era mais pequenina, eu realmente era um bichinho do desporto, adorava. Eu era capitã de equipa do desporto escolar, basquete, eu joguei federada basquete durante alguns anos, futebol salão, adorava. Eu achava-me o Cristiano Ronaldo aqui da terra, era tudo, era uma alegria. Contudo, os anos passam, não é? A vitalidade vai morrendo um pouco porque damos prioridade a outras coisas. Exato. E os anos foram passando, entretanto, eu saí do país, estive vários anos fora, e aí então, a nível de desporto, morri completamente. Não tinha tempo, estava muito dedicada ao trabalho, queria estudar, queria trabalhar, queria ganhar dinheiro. E Mas quando eu voltei para foste para Portugal, fora, desculpa fui. interromper-te, foste para fora com um objetivo profissional ou ainda para estudar? Qual foi o teu. Eu fui com. Imagina, eu cheguei aos meus 18 anos, 19 aqui, e olhei à minha volta. Eu sou de uma terrinha. Eu... Geralmente o João Simões goza comigo a dizer sempre que eu venho para a minha terra, ele diz que ainda é a Telecel que está aqui, que não há rede para mais nada. E eu, com 18 anos, era assim um bichinho que queria ser muito diferente, Conhecer o sabes? mundo? Queria conhecer o mundo. E decidi então que ia para Londres. E que não queria saber, não é? Tipo, louca, vou e vai acontecer e fui trabalhar na altura. Porque realmente estas mentes sonhadoras depois deparam-se com uma triste realidade que é a monetária, que é preciso realmente trabalhar, porque aquilo é Mesmo. caro como tudo. Hum, Fui trabalhar na altura, tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas e com isso também conseguir monetariamente ficar mais desafogada e estudar. Estudei moda, estudei maquilhagem lá, alguns dos meus hobbies, algumas das coisas que eu gostava realmente de fazer. Mas lá está, a nível de desporto aí, zero. Parou. Não, tive 9 anos quase em Londres, a meio disto tive uma filha, que é a Florzinha, e desporto nada. Passados uns anos eu voltei, e quando decidi que realmente queria voltar a fazer alguma coisa, eu já estava a achar que estava, que estava idosa e que não conseguia voltar a jogar à bola ou basquete ou o que fosse. Então decidi ir para o ginásio, como todos nós fazemos, não é? Que é o que é mais conhecido, popular Exato. entre nós, é a coisa mais fácil é irmos para o ginásio. Cerca de 6 anos atrás, eu já não sei, vou levar na cabeça, talvez eu conheci o João Simões, ah, do Mondego,
E na altura ele dizia-me assim: Lúcia, tu és uma gaja muito fixe, só te falta fazer crossfit, tipo, só pecas por aqui. E eu lembro-me daquele bullying, que era um bullying até saudável, e que na altura eu ganhei assim um gosto. Fiquei, pá, crossfit, pá, deixa ver o que é isto. Entretanto, comecei a ver algumas coisas e lembro-me de ver, opá, as pessoas a treinar ou aqueles vídeos e pensava assim: uau, esta gente é um animal a treinar. E eu, é Todos mesmo doidos. isto que eu quero, é mesmo isto que eu quero. Eu, eu quero ser uma matelona daquelas. Hum, Entretanto, o João foi a pessoa que mais me disse isto e que ficou aqui. Os meus primeiros treinos, que nem foram treinos a sério, que eu nem fui a uma box, foi assim meio que PT pelo Miguel, que me dava assim um PT lá aqui na minha terra. Era horrível, era Miguel horrível. Lopes. Eu pensava, Miguel logo, eu pensava que ia morrer, meu, assim, não, eu vou morrer aqui, isto é... Sofrimento. Eu lembro-me que uma vez, não fiquei muito tempo, porque entretanto depois mudei de trabalho e tive que sair da zona onde o Miguel trabalhava e eu também trabalhava, mas lembro que uma vez fui à garagem dele, à box que ele tem, A garagem mais famosa de Portugal. e eu quase que morri lá. Eu era, imagina, era a mais nova, eu devia ter 20 e tal anos, completamente podre, 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 podre. Tipo, sim, sim, meu Deus, que vergonha. Eles a correrem com coletes, com peso, e eu, olha, nem 500 metros. Os primeiros 500 metros que eu fiz, eu assim, eu vou perder um pulmão aqui hoje. A sério, foi vergonhoso para mim. Aquilo foi Já, tipo, já, mas já tive o privilégio de treinar à garagem no Miguel e foi também uma grande sobra. Fiquei a uma morrer pessoa é humilhada assim, é completamente. aquela humilhação, mas é boa no final, porque depois tu É conseguires uma humilhação fazer positiva. alguma. É. E entretanto fiquei, olha, vários anos no ginásio, até que um dia, isto para dizer o quê? Entretanto, e aqui vem a parte mais chata, que é eu tenho síndrome do intestino irritável e durante estes anos, estes últimos 5 anos, ele desenvolveu-se de uma maneira muito severa para mim. O que começou como crises esporádicas transformou-se em crises, após 2, 3 anos, crises diárias. E eu sei que não há ainda não há muita informação por aí, não há muitas pessoas que venham falar disto Uhum, com alguma vontade, porque eu sei que ninguém quer falar do seu intestino, ninguém quer uhum. falar da falta de controle que tem no intestino, mas a verdade é que isso foi muito debilitante para mim ao longo dos anos, e eu cheguei a uma Desculpa, altura em que, deixa-me só interromper-te aqui um breve instante. Para quem não sabe o que é essa doença, ou quais são os efeitos dessa doença, bem, se puderes assim. primeiro, não podemos chamar doença, porque não é uma Doença não, doença. síndrome, desculpa. O que me chateia, mas chateia-me, irrita-me profundamente, porque isto deveria de ser considerado uma doença, porque as pessoas minimizam algo que não se chama de doença. Uhum, Percebes? Há sempre, porque imagina, se tu tiveres um cancro, ok, não é a mesma coisa, mas imagina, se tiveres um cancro, as pessoas têm uma conotação ao cancro que é terrível, ok, podes morrer. Tu tens, por exemplo, outro tipo de doença a nível de sistema imunitário que é tão debilitante ou uhum. quase tão mortal quanto o cancro, mas como as pessoas não têm essa informação, não chegam lá. Isto do síndrome irrita-me profundamente, porque eu queria mesmo que chamassem doença, porque tu tens a doença de Crohn, que é muito parecida, Sim. mas um pouco mais grave, que o síndrome do intestino irritável. Mas realmente este síndrome, o que é que acontece com isto? Isto varia, depende de pessoa para pessoa, é quase único. Tu não tens duas pessoas a ter os mesmos sintomas com as mesmas coisas, e o que acontece é uma inflamação, geralmente tu tens um problema no teu trato digestivo, mais a nível intestinal, e o que acontece é que o teu intestino, isto trocando por miúdos, Uhum, o teu intestino inflama. Inflama de uma maneira que provoca cólicas, diarreias ou prisão de ventre, e que podem durar dias, semanas, e é terrível.
Há vários estados do síndrome, há pessoas que têm sintomas leves, moderados, há pessoas que, por exemplo, como eu, que têm sintomas severos. O que é que acontece? Isto não tem cura, não se percebe bem porque é que isto acontece às Uhum. pessoas, mas suspeita-se que, imagina, tu cresceres ou teres uma vida muito estressante, um déficit muito grande de nutrientes e uma má alimentação, faça com que o teu intestino ao longo do tempo se vá estragando e crie então estes problemas a longo prazo. No meu caso, é complicado porque eu tenho crises realmente muito grandes e ao longo dos anos eu não sabia realmente o que é que tinha, porque isto é algo que não é muito falado. Uhum. Não se fala muito ainda de intestino, que é uma coisa que deveria de ser feita e realmente é uma pena que não se fale muito nisto. Eu tinha estas crises que eu achava, ai, dá-me muita barriga, eu comi qualquer coisa, estou a passar muito mal e ok, tudo bem. Imagina, no meu início eu tinha se calhar uma dor de barriga uma vez por mês. Depois passou a duas, a três, agora passado, depois de uns Sim, três, mais quatro recorrente. anos, diário quase. Eu cheguei a um ponto que o que eu acho que as pessoas não têm noção disto é que no nível de dor das minhas crises, imagina as minhas piores crises, que é geralmente são disputadas por ou comida, que te inflama o intestino. O meu caso é, o meu intestino não tolera fibra muito bem, nem muitos legumes, nem muitas frutas, o que é quase, quando eu explico isto às pessoas, é controverso, porque dizem que tu Mesmo. tens que comer saudável e verduras e etc, e isso é quase tudo que me faz mal. Imagina, eu como muito poucos legumes e se comer, tenho que comer 30 gramas de brócolis, porque aquilo, a junção de muita verdura, vai trazer muita fibra ao meu intestino e vai Mas provocar crises. É muito estranho explicar às é pessoas que complicado. comer super saudável mata-me. Às vezes eu passo, é sério, às vezes eu passo melhor com um Happy Meal do que com um prato de verduras. A Ou sério. seja, tu podes comer o que as pessoas chamam comida do lixo, tu podes comer essa comida que ficas bem. Às vezes eu passo melhor com isso, a sério, porque na minha ignorância eu comecei a passar muito mal e achei que, ok, vou mudar a minha alimentação e vou comer muito saudável. Ia morrendo nessa altura, eu tinha crises todos os dias. E uma crise, no meu caso, imagina, a nível de dores, de 0 a 10 é um 9,5, em que, por exemplo, eu numa crise, eu quase que desmaio, eu tenho tremores, porque é muitas dores mesmo, é muito complicado. A nível psicológico, é algo que é muito afetado. Desgastante. O síndrome é disputado também muito pelo teu lado psicológico. Basicamente é assim. Eu costumo explicar às pessoas assim: estão a ver aquele medo quando vocês faziam porcaria quando eram pequenos, doía a barriga. Eu, se me estressar hoje em dia, é a mesma coisa, só que a um nível tipo catastrófico. Mas sim, Compreendo um pouco a tua dor, entre aspas, porque tive não, não, porque na semana passada tive com uma crise, uma gastroenterite aguda e tipo, no sábado passado eu basicamente estive na cama o dia todo porque não me conseguia, não, aliás, eu nem deitado conseguia estar, não tinha é, posição, ou estava na casa de banho ou estava deitado, não conseguia comer nada, olha, isso é a minha horrível. vida. Hoje em dia não. Hoje em dia não, porque felizmente é o que a mensagem, eu até gostava de passar para quem puder, quem estiver a ver, que isto não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento que existe para isto é que vocês aprendam a comer, a moderar o vosso stress, para que possam controlar sintomas. Nunca vão desaparecer, porque imagina, neste momento eu consigo controlar-me a 70%, mas se for preciso, há ali um dia que eu me estresso e que eu comi porcaria que não devia, e na semana a seguir tenho crises. Eu tive assim durante anos, e queria muito fazer CrossFit e não sentia que tinha saúde para, e foi o que me retraiu durante alguns anos até eu realmente começar a fazer CrossFit, porque eu pensei, eu vou para lá, eu não tenho força, eu não vou aguentar, porque geralmente quem tem isto e a nível de segurança ou a nível de Uhum. autoestima, se for alguém um pouco mais debilitado ou que não tenha muita segurança, fecha-se em casa, não quer sair, não quer ter que explicar num grupo. Imagina, estás num jantar. Isto
Eu tenho histórias hilariantes por causa do meu esfíncter, sinceramente. Imagina, estás num jantar e de repente estás assim, ui, pronto, já deu. Tipo, estás a comer aquilo, de repente estás nervoso, dá-te uma crise e vais ter que ir para a casa de banho e explicar isto ao grupo de pessoas que está contigo. Dizeres assim, olha, eu tenho crises e estou pálida aqui a morrer, mas não vai acontecer nada. É normal, é complicado, eu Deixem-me acredito. estar. É estranho. Mas Eu geralmente como é digo, que tu, a parte, pronto, a parte da alimentação é algo que diria que depois de saberes e teres o know-how, consegues, é algo que tu vais conseguindo controlando com a tua alimentação. A parte emocional, como é que tu, o que é que tu é fazes para que te ajuda nisso? treino. Boa. A parte da comida é muito importante, existe, e quem tenha problemas a nível intestinal, não só os síndromes do intestino irritável, existem outros tipos de problemas, eu sugiro que procurem ajuda, mas ajuda especializada. Por exemplo, eu procurei várias nutricionistas antes de achar uma nutricionista especializada no síndrome e eu quase que morri nas outras. Porque é muito específico, a sério, a nível de alimentos, o que podes e o que não podes é muito específico. Eu fiz realmente tratamento com uma nutricionista especializada e licenciada pela única universidade que estuda o síndrome, que é a Monash, e que é muito giro, tem uma aplicação e tudo que te diz as quantidades que podes comer, que não podes, Boa. quando é que já estás a abusar, quando é que não estás. Aquilo é mesmo muito fixe. Entretanto, ela explicou-me o que é que eu, pronto, o que é que eu devia de fazer. Eu fiz uma reintrodução alimentar, que é para perceber quais é que são os meus gatilhos a nível intestinal, o que é que realmente provoca crises. Isto é muito chato, porque uma pessoa passa fome que dói, porque retiras tudo, geralmente, e passas ali a comer um arrozinho, uma carninha, depois metes um brócolis, depois metes uma bananinha, depois na semana a seguir metes laticínios. É complicado, é muito complicado. E nesse tratamento também tinha psicóloga, porque lá está, é muito importante a parte psicológica neste síndrome. Às vezes o gatilho maior é a parte psicológica, é o teu stress, é o teu mal-estar, é o teu nervosismo. Se fores uma pessoa extremamente nervosa, sem qualquer controle a nível emocional, o teu intestino vai andar Vai sempre sofrer. em flama. É. E depois juntas ali um vomezito, qualquer coisa que comeste, e entretanto é uma crise, e depois para recuperar é muito complicado. Eu, quando decidi realmente ir para o CrossFit, após este tempo todo, foi uma decisão assim: eu fazia ginásio, estava farta do ginásio. Eu não sou muito boa no ginásio, porque é assim, eu não sou muito boa. hum, a fazer-me sofrer sozinha, sabes? Aquele incentivo pessoal do ai, Não agora gostas vou de sofrer fazer, sozinho. ai, vai-me doer tanto, espera lá. Epá, e depois eu falo pelos cotovelos. Então, toda a gente no ginásio falava comigo e eu, em vez de treinar, estava na galhofa o tempo todo. Depois chegou um ponto que eu disse: não, eu tenho que ir, olha, que se lixa, tenho isto e tenho. Pá, se calhar daqui já, olha, já não vou morrer mais do que isto, já não vou ter mais dores do que tenho, então vou. Porque isto do síndrome é ambíguo, porque por um lado provocou em mim muitos medos durante muito tempo e ainda provoca, eu tenho assim uns traumas meio complicados. Imagina, uma vez tive uma crise num autocarro, lembro-me, ia para Lisboa de autocarro, e eu fiquei 3 anos sem entrar dentro do autocarro, porque aquela memória está ali. Pois. Eu no, Poder no voltar a Ping, acontecer. exatamente. Isto é muito complicado. Eu no Pingo Doce da minha terra tive uma crise lá horrível. Então cada vez que eu entro no Pingo Doce dói-me a barriga. E é tão ridículo quanto Tudo isto, porque psicológico. é, a nossa mente é É tramado. insane. E para estes síndromes é complicadíssimo. Lá ganhei coragem e decidi ir para o CrossFit de Leiria. Ah pá, a sério. Eu passei tão mal. Eu lembro-me que, além de te sentir. Porque isto como é que eu hei de explicar isto? Isto é complicado, porque lá no fundo, imagina, eu quero ser resiliente e as pessoas que me conhecem veem isso em mim, de eu ser resiliente e eu vou na mesma. E muitas das vezes no início, até que o meu corpo se adaptasse ao ritmo do CrossFit,
eu saía de lá e tinha crises. Eu não conseguia, a sério, às vezes eu tinha crises antes de ir para o CrossFit. Então a minha barriga estava a doer quando eu estava lá, eu não conseguia fazer quase nada e depois é múltiplas frustrações, que é, fogo, eu tenho 30 e tal anos, eu era suposto estar em melhor forma, mas eu não consigo. Mas eu queria fazer, mas eu não consigo. Mas eu vou-te contar uma novidade. Isso acontece com toda a gente. Quer tenhas um síndrome ou não. Toda a gente tem frustrações. Ai, é sério. Eu Agora, a passava. diferença, claro, que no caso, na tua situação, agrava É, pelo... porque as pessoas não têm noção que, imagina, um intestino estragado, vai comprometer muita coisa na tua vida e muito principalmente a tua energia. Porque aquilo que tu comes quando tens o intestino estragado ou um trato digestivo que não esteja a funcionar bem, ou o teu intestino não está a funcionar bem, ele não vai absorver nutrientes, ele não vai fazer a absorção normal de uma pessoa normal. Então quer dizer que eu, por exemplo, já não como quase legumes nenhuns, eu tenho que suplementar em pó, o que me está a faltar na alimentação. Se o meu intestino já não absorve como deve ser, os meus níveis de energia eram assim. Eu lembro-me que eu mal mexia um braço, eu assim, eu estou aqui a morrer, eu não consigo. E levei muitos meses a conseguir realmente, e continuo má. Há semanas, por exemplo, esta semana, a outra semana tive uma crise muito grande no fim de semana, e a minha semana já foi terrível. Imagina, a minha energia baixa, eu estou lá, já estou a morrer, e depois o que é que acontece? Isto é complicado, porque imagina, por um lado, tu não queres que tenham pena de ti, porque, aliás, tu queres ser visto como, não, eu sou uma guerreira, então eu venho para aqui, pá, dar uma Sou uma barriga, atleta. eu venho na mesma, pá. A maior parte das pessoas não metia aqui os pés. Mas o que é que acontece? Isto é, a sério, isto é a realidade. Mas muitas das vezes, quando não existe depois, tu sentes que queres também esse reconhecimento. É quase ambíguo, porque por um lado eu não quero que me digam, oh, coitadinha, mas por outro lado, às vezes eu gostava que me dissessem, ei, a boa, ainda bem que vieste. E quando não fazem isso, olha, eu tive um treino, eu lembro-me disto. O Miguel, eu estava mal semana passada. Eu lembro que o Miguel, e estava a fazer um partner WOD, e o Miguel, eu não me lembro bem o que ele me disse, mas ele disse-me qualquer coisa do vai, anda lá, isto da vida, tipo, isto é para os fortes, vai, é para seres. E eu, olha, as minhas lágrimas ficaram aqui, porque eu estava mal, não me estava a sentir bem, e eu estava assim, mas eu não consigo mais. E lá no fundo ele está ali a puxar por mim, aquilo é ótimo, só que eu fiquei assim, eu não consigo mais, hoje dói-me a barriga. Opa, eu ainda não sei porque é que eu me rio disto. Toda a gente diz assim, tu és parva, só podes ser kamikaze, tipo, quem é que na tua posição vai para o CrossFit? Porque depois, eu realmente, eu sou um bichinho com uma saúde muito frágil e a nível de lesões sou assim, olha, espetacular. Eu não sei, depois imagina, é como tu seres uma pessoa frágil e depois metes-te em situações que vais partir toda. É isto que eu Que é a sou. minha casa. É, olha, mal entrei no CrossFit, mas eu queixo-me. As pessoas ficam assim, ai, boa, és super resiliente. Eu digo, "Pá, sou uma chorona do pior. Eu entro lá, ai, eu vou fazer isto, ai, não consigo." Eles estão sempre, anda lá, Lúcia. Eu digo, ai, não consigo, não há. Eu lembro quando entrei, tive uma lesão no ombro esquerdo, porque aqui a Lúcia, louca, caiu de umas escadas há 3 anos, 4 atrás, e parti toda. Amassei costelas, amassei o cóccix, vértebras aqui. E o que é que aconteceu? Criou uma hérnia aqui na minha C5 ou nem sei bem, que apanha o meu ombro. E quando eu entrei para o Ah, bom. CrossFit, o ombro deixou de funcionar. E entretanto, eu adoro treinar braços. Eu não sou a típica mulher que adora trabalhar perna e rabo. Não, não, eu adoro braços. Eu adoro tipo aquele braço e o bíceps. Braços e ombros. Eu gosto disso.
e depois lixei logo o ombro. Então foi logo uma desilusão. Eu lembro, pá, o CrossFit Leiria, muito amor por eles, porque eles são todos uns queridos. E os coaches lá são maravilhosos. E não desistas, Lúcia, não desistas, não desistas. E eu muito triste. Toda a gente a fazer peso e eu com PVC. Assim, Lá foi o depois ego. curei o braço. Ah, pá, depois curei o braço. A seguir lixei a anca. A anca deixou de dar. E até agora ainda não sabemos o que é que se passa aqui. Ah, sei lá, já fui 5, 10 fisioterapeutas, osteopatas, ainda não percebemos bem o que é que se passa aqui. A minha osteopata agora, o que nós achamos que pode ser, vou fazer exame para isso, é que seja artrose já, o fémur, que tem assim uma artrosita e que já está a funcionar mal. Porque lá está, com o frio, dói, prende. Sabes que eu, cheia de amigos na ortopedia, nas emergências, é só velhotes. Os velhotes todos são meus amigos. Diz que eu vou ao posto médico e eles estão lá, e as minhas coisas. E eu assim, oh senhora, e Amanhã eu, vai com chover. 35. É, estão lá, e não, a sério, sério, eu vou, os velhotes estão assim, estás a ver quando se queixam todos com doenças? Eu assim, oh, e eu, senhor, e eu, com 34 anos, que já ando aqui, já não consigo dobrar. Eles ficam a olhar para Ah, ti. pá. Oh, menino. Oh, menina, ainda é tão nova, eu assim, isso é que é pior, é o que eu lhe digo, porque você nessa idade é normal, agora na minha, já estou aqui nas urgências da ortopedia pela terceira vez que não consigo mexer-me, assim, isso é que é pior. Contudo, na altura choro, mas depois dá para rir. A verdade é Ficas com essas que histórias engraçadas sempre. por São os acaso, teus é algo. podcasts hospitalares. Tens que ver assim. É um podcast hospitalar. Estás a ouvir a história do senhor Joaquim que está lá porque tem Ai, adoro! Melhores histórias, adoro! Tenho sempre histórias para contar quando vou ao médico, quando vou ao hospital. Acho que a última vez que eu fui, oh, a sério, eu cheguei à box a contar isto às gajas todas, porque eu assim, vocês mulheres têm que ouvir isto, porque esta coisa que vão ficar todas homens no CrossFit, isso não é verdade. Vocês têm que ouvir isto. A última vez que fui a um médico especialista por causa da minha anca, porque eu tinha uma dor que irradiava aqui no meu cóccix e aquilo estava muito complicado de perceber, porque depois então estavam com o possível, havia a possibilidade de eu, quando caí, ter, por exemplo, empurrado um bocadinho os ossos do cóccix para dentro e isso estar ali a bater em algum nervo e a criar então esta dor que eles achavam que era uma sacroilia. Na altura, fui a um especialista e ele assim, então mas o que é que a menina faz para andar assim e para estar com estas coisas todas? E eu disse assim, e eu a baixar as calças assim de lado, pronto, abaixei as calças porque ele tinha que ver, e eu assim, ai, é que eu faço crossfit, ele assim, ai, eu vejo logo quando vou. Mas ele assim a ver o meu, eu assim despida de lado, ele é assim, eu vejo logo quando elas fazem crossfit. quando chegam lá todas desfeitas, né? Eu assim, eu espero bem que seja no bom sentido, não é? Ele assim, ai, vejo logo quando fazem crossfit, eu assim, pronto, está bem. Espero que isso seja no bom sentido, meu senhor. Mas sabes que há muito esse estigma. Ainda. Todos me mandaram sair do crossfit. Todos os, quase todos. Hoje em dia a minha osteopata fazia crossfit e ela diz logo, não saias nada do crossfit, tu não ligues a essa gente. Mas todos me dizem, ai não, porque tu te lesionas, porque tu tens isto, o que é que tu andas a fazer no CrossFit? Eu costumo dizer às pessoas, mas vocês acham que a malta se anda lá a mandar contra as paredes ou qualquer coisa? Porque o pessoal tem uma ideia que aquilo é tipo, não O sei. YouTube, a culpa é do YouTube, que quando veem os vídeos do CrossFit, só veem os atletas, não é? Dos CrossFit Games e veem aquela loucura É, toda. Tia E Tumis é, e pronto. tudo, Fraser, tipo, Tia E Tumi, o depois Fraser é único. acham que toda a gente está a fazer o mesmo. Pronto, é por aí. Eu às vezes a malta assim, ei, tu fazes crossfit, eu assim, amigo, eu tento. Vocês não. É que depois olham para mim, como é que fazes crossfit? Ah, eu sei que vais ficar um homem, e eu assim. Exato. Já
é uma das questões que eu costumo colocar mais propriamente às meninas, que é a parte física. Se alguma vez tiveste essa parte dessa crítica as mulheres que praticam CrossFit ficam muito masculinas ou ficam muito musculadas. É uma preocupação para ti? Não, Ou nada. Pronto, incomoda-te? olha, aqui é complicado, não é que todas isto assim a passar nas mãos. Eu costumo dizer assim, se nós tivéssemos tipo assim, tudo escuro, tu passavas assim num homem e ele ficava à toa a saber se isto é um homem ou se é uma mulher, porque as mãos realmente ficam assim meio. Contudo, a nível físico, São as coroas o de que eu, princesa, o que eu costumo os picos. dizer é que para mim, esse tipo de comentário vem de alguma ignorância, de pessoas que realmente não percebem muito e nem têm noção do quanto peso eu teria que fazer para parecer um homem. Eu Exato. assim, vocês não têm. É porque chega a ser um comentário ignorante, porque assim, mas vocês têm noção que a tia Tumi tem noção de quanto peso aquela mulher levanta e quantas vezes ela treina? Isto é a vida dela, uma pessoa normal. É óbvio que hoje em dia, eu passado quase 2 anos, tenho uns ombros mais largos, pronto, tenho mais ombro e às vezes tenho mais ombro e tenho mais bíceps que alguns amigos meus. Azar, não é? Gostas de treinar? Treinar, olha, eu por acaso, mas sente-se um pouco, sei lá, talvez a masculinidade de alguns homens se sinta assim um pouco afetada, porque hoje em dia as mulheres estão a ficar fortes e ainda Sim, bem. cada Eu, vez por mais. exemplo, o meu grande objetivo, eu quando entrei no CrossFit, eu nunca, ou fosse o que fosse, eu nunca criei um objetivo a nível estético. Imagina, eu nunca tive aquela coisa de eu vou trabalhar o meu glúteo para ser maior, ou vou trabalhar isto. Não, eu sempre treinei com o grande objetivo de ser forte. Porque isso é algo que eu almejo, eu quero ser forte, quero ter força, porque pensando que não este meu síndrome, isto tudo deixa-me um pouco débil. E eu já tive algum tempo da minha vida que me sentia realmente débil e sem força. E cada vez que eu treino, eu faço assim: não, não, eu quero ser numa cavalona a levantar. Eu costumo dizer: eu quero levantar 100 quilos. Nunca vou levantar 100 quilos, acho eu. Mas, Não sabes, nunca digas nunca. epá, acho que não vai acontecer. Contudo, acho que nunca vou ficar assim. Eu costumo dizer às pessoas: isso para se ficar um homem assim, olha, nem eu tenho a disciplina, não como que chego para isso e não meto peso que chego para isso. Por isso. Facto, lá está, há um bocado o estigma das mulheres poderem ficar maior que os homens e já ouvi em outras entrevistas de coaches, principalmente, que Uhum. pessoas que foram falar com elas que querem treinar, e depois fazem aquele comentário, eu quero treinar, mas não quero ficar como a menina, não quero ter tanto músculo, não sei o quê. É um bocado desagradável, não é? Pá, Dizer eu isto. por acaso, imagina, eu acho extremamente desagradável, muito mesmo. Acho que qualquer comentário a nível físico que tu faças, seja em que sentido for, acho extremamente desagradável. Porque imagina, eu sou magrinha. Isto é uma coisa que me acompanha desde que me lembro. E eu odeio ser magra. Eu queria ser grande. Eu queria ser muito forte. E o que é que acontece? Na nossa sociedade atual, tu seres magra não é um problema. Então, imagina, N pessoas decidem sempre, por exemplo, quando eu não estou tão bem, eu perco imenso peso porque eu não Uhum. consigo comer. E é realmente, eu tenho que beber gainer para ganhar um bocadinho de peso. É uma luta enorme. Hoje em dia estou um pouco melhor, o CrossFit veio ajudar a que o meu apetite tivesse realmente CrossFit muda vidas. aumentado. E exatamente, hoje em dia o CrossFit para mim é tipo, se eu não for, é horrível, porque ajuda-me em tudo. Regulou o meu intestino, regulou a minha sanidade mental, ajudou-me a aumentar de peso. Pá, para mim é quase como um comprimido diário que eu tenho que ter. Mas imagina, as pessoas sentem-se à vontade às vezes para comentar.
certas coisas que me Exato. irrita. Por exemplo, esta coisa de eu ser magra, como é visto como algo que em tempos era um objetivo, então as pessoas não têm qualquer pudor de chegar ao pé de mim e, ai, estás tão magra, Luciana. Pá, isso irrita-me de morte. Porque imagina, o estrago psicológico que tu fazes a uma pessoa, ao comentares o aspecto físico dela, é tão válido para um magro como para um gordo. É igual. E Uhum. aquilo sempre me afetou muito. Eu tenho aqui sei lá, tenho aqui um grande trauma em que eu não quero ser muito magra. E eu, para o fim, comecei a ganhar um pouco mais de, não é? Quando começas a crescer, eu Uhum. acho que eu costumo dizer, nós começamos a ficar mais velhos, olha, já nem queremos saber, nós dizemos o que pensamos e o resto. E então, geralmente, quando eu ouço essas, eu já digo assim: olha, eu não estou magra, tu é que estás gorda. Eu já respondo logo. Toma lá que já almoçaste. Porque, sabes, porque é como tu tens que criar ali algum. Olha, agora vem umas palavras em inglês, algum awareness. Sim, Peço desculpa, meus consciência. amigos, isto. Não quero parecer uma imigrante, mas Mas para nove isto anos. às vezes, pá, eu falo muito. Não, e o meu trabalho é falar inglês todo Pois, dia. Eu falei inglês até 9 horas seguidas, ainda agora. E às vezes eu penso muito em inglês. Mas é realmente criar esta consciência e dar assim um pouco esta chapada para as pessoas acordarem e perceberem que, ok, não vou fazer este tipo de comentários. E ouço muito, às vezes, esses no CrossFit também. E eu, por exemplo, eu posso ter a minha opinião, realmente, todos estamos intitulados, liberdade é isso mesmo, é termos direito à nossa opinião e a liberdade faz com que nós possamos expressá-la, não é? E muita gente comenta então o facto de as mulheres estarem muito grandes. Sabes que isto também tem um pouco a ver, se nós formos para aqui umas centenas de anos atrás, não é? Nós estamos quase a tornar isto antinatura. Porquê? Há umas centenas de anos atrás, o homem é que era a pessoa principal, a pessoa mais forte, a pessoa da tribo que era mais forte. Nós éramos as mais fracas, não é? E hoje em dia tu tens mulheres, pá, que dão uma coça aos homens. Adoro, completamente. adoro, adoro, adoro ver aquelas, assim mesmo animais, assim matonas para caraças, e às vezes digo assim, ei, olha ali aquela gaja, tem mais braço que tu. Adoro. Então adoro dizer isto aos meus amigos, que eles ficam picados, ficam assim, ah, é o Não, quê? Eu assim, ei, e é que faço mesmo disto um gozo. Ei, ele levanta mais peso que tu, meu. Adoro. Pá, e sabes que, por exemplo, a nível pessoal não é o meu objetivo, se calhar, ficar tão grande, mas eu dou uhum. um valor imenso. Eu costumo dizer às pessoas, não é o teu gosto, não tem que ser, mas tu tens que valorizar, tu tens que dar algum valor àquilo que as pessoas fazem. Esta mulher tem mérito, ou este homem, por ter este corpo. Estão a trabalhar muito para isto. É Não quase conseguem como do dia para a uma. noite. Exatamente, e às vezes as pessoas, tipo, ai, não quer ficar assim. Pá, não vais ficar assim porque nem consegues, se calhar não tens a disciplina, nem a A capacidade. maior parte das vezes o comentário que é, principalmente se for um homem que seja muito musculado, ui, ele toma bombas, aquilo, não sei o quê. Há Olha, sempre. sabes que uma vez no ginásio ofereceram-me isso. Um homem veio ter comigo e disse assim: eu nem conhecia. Epá, tu treinas bem, mas és muito magrinha. E ofereceu-me, tipo, não quero. Eu assim, não quero. Mas lá está. Mas e imagina, o pessoal. Tens pessoal super grande, e depois há esta coisa de ginásio vs CrossFit, e depois É muito. sabes, esta guerra de que uns valem mais do que. Ah, pá, isto eu acho. Eu Sim, nem entro por aí porque eu acho só pessoalmente estúpido. não critico quem toma essas substâncias, não é? Se for no intuito físico. Querem fazer aquelas competições do fisiculturismo, tomarem isso, vão ficar maiores, pronto, a estética é diferente e têm mais, poderão ganhar. E até porque é um grande sacrifício para o organismo deles, e eles, ao fazerem isso, estão-se a sujeitar a um sacrifício muito grande, Muito grande e mesmo, com causas muito graves, no futuro. Por isso, eu respeito quem o faça, por isso não critico. O que eu critico é quando o fazem
para melhoria de desempenho desportivo. Por exemplo, no CrossFit, um atleta que toma as substâncias, não é? Vai ter outra vantagem, vai ter uma recuperação mais Claro. rápida, vai ter mais força. Há uma competição de stamina, não é? É diferente. E o que não é justo, Exato. por E não é justo. completo. Não é justo. Isso também, esta polémica que existe agora, Uhum. que, pronto, não é? Que tu te podes assumir como uma mulher e irias competir sendo originalmente um homem, Aí eu não mas concordo com assumir. isso. Pá, eu acho que se deveria de criar uma categoria, Exato. percebes? Porque imagina, tu como homem tens naturalmente outras aptidões, ou tens a mesmo nível de testosterona, tudo. É Exatamente. diferente de uma mulher. Não é à toa que quando tu tens um odd, tens 12 calorias para um homem e tens 9 para uma mulher. Porque realmente nós, fisicamente, há aqui há Há diferenças. diferenças. Há diferenças. Naturalmente, é óbvio que já tens mulheres mais fortes que homens, mas se formos por isto na base do que é natural, entre aspas, e do que é Uhum. mais comum, o homem é mais forte que a mulher. E eu não concordo muito com isso. Em competições, tu vais-te assumir como mulher e vais competir contra mulheres. É óbvio. Houve uma polémica qualquer que não me lembro Sim, bem, mas lembro-me de ler isso e que o rapaz limpou aquilo tudo e as miúdas estavam foi no indignadas. MMA. Acho que foi no MMA. Exatamente, como é que é possível? Então, óbvio que ele limpou aquilo tudo, ele tem mais força que elas naturalmente, e acho isso. Pá, eu vejo muito isto agora, eu aprendo sobre isto, porque eu acho que mesmo eu com 34, eu não nasci neste meio. Percebes? E além de, eu ainda sou muito nova, mas eu, imagina, eu já estou um passo atrás. Eu vejo isso com a minha filha. A minha filha tem 13 anos e eu vejo que elas estão, pá, nada a ver. Eu com a idade dela nem sabia esticar o cabelo, nunca tinha. Eu estiquei o cabelo com um esticador de cabelo pela primeira vez com 19 anos. Então eu, na idade dela, brincava com bolas. A minha filha, hoje em dia, está a discutir comigo. Apropriação cultural. Tu imagina, no início do ano disse que era lésbica, assumiu que era lésbica, a meio do ano já era pansexual, e eu disse assim: que é isso? Mas és fã da Pans ou quê? E ela: oh mãe, eu assim, explica lá isso à mãe. E eles estão expostos a isso, tanto que ela diz: oh mãe, lá na escola já há casas de banho. Aliás, os meninos que se assumirem como meninas já podem ir à casa de banho das meninas. Assim, epá, isso é uma coisa para mim ainda é estranha. Hum, Temos uma visão diferente, não é? é porque, imagina, é como, isto é tão simples quanto às vezes as pessoas não conseguem perceber que, pá, às vezes não se trata de estarmos a ser ignorantes ou, Uhum. não, falta-se até falta, porque assim, nós nascemos noutra altura, por exemplo, imagina, eu estou toda tatuada, eu não vou esperar que o meu pai, imagina, o meu pai tem quase 90 anos, tem muitos anos de diferença da minha Uhum. mãe, o meu pai é do tempo da Segunda Guerra Mundial. Pois. Assim, o meu pai é maior, olha, o meu pai é tipo o maior fascista de sempre. 25 de Abril foi a pior coisa que aconteceu no mundo. Só para tu veres. É óbvio que ele não gosta nada disto. Mas Claro. nós também temos que ter um pouco essa. Ok, eu não vou obrigar um senhor de 90 anos a achar que é normal uma mulher estar toda tatuada, quando para eles tatuagens eram sinal de pessoas que estavam presas, ou que estiveram no ultramar, Exatamente. ou qualquer coisa assim. Claro que não vamos mudar mentalidades. E eu noto isso com a minha filha, eu aprendo muito com ela. Contudo, a nível do CrossFit, levei-a, só história engraçada, levei a minha filha ao CrossFit pela primeira vez no Leiria. E a minha filha é zero desporto. É uma nerd, pá, cheia de talento, super querida, cheia de maturidade. É uma Pá, artista que tu outro dia partilhaste é uns desenhos lindíssimos. a sério, a minha filha é uma artista, mas no seu todo. Que é tipo, aquilo só mexe aqui, o corpo, nada. Mas ela já tem uma estrutura a nível físico muito desenvolvido, mesmo a nível de costas, ela tem umas costas, epá, a miúda parece que já faz desporto e não faz. Eu levei ao CrossFit, porque entretanto ela começou a desenhar assim homens muito musculados, eu assim, mas tu gostas assim? E ela,
Oh mãe, eu até gostava, então levei-a ao Leiria na altura. Olha, a minha filha no final só fez assim, nunca mais me tragas para aqui. Ó Diogo, pois eu desisti. Levei-a a Orem a semana passada, pensei assim, mas eu não lhe contei. Eu só disse assim, ó Flor, a mãe tem uma surpresa para ti. E ela assim, ai, é sério, mãe, que surpresa. E eu assim, não vou contar, é surpresa. Olha, quando nós chegámos à box e ela vê que é uma box de CrossFit, houve Coitada. a cara dela. Ela mesmo assim, oh mãe, isto é maldade, aquilo que tu estás a fazer não se faz. Que raio de E surpresa. depois, e depois sabes o que é que acontece? Meteram a Sally, aquela, a Sim. Sally, com burpees, coitada da garota, ia morrendo, ela olhava para mim tipo assim, opa, e depois eu sou ridícula, porque eu sou aquela mãe parva, que sabes o que é que eu fiz? A minha filha passou-se, veio ralhar comigo, porque ela meteu-se, ela estava a fazer remo muito bem, tanto que ela saiu de lá a dizer que queria voltar, porque o que é que aconteceu? É a diferença com que a trataram, imagina, como no Leiria tinham crianças mais novas e a minha filha já é maiorzinha, sentiu-se, Bem pesado. sentiu-se, e ali não, ali era um ode a sério, elas tinham um ode, aquilo está muito giro, o Miguel queria, pá, eu acho que o Miguel Miguel tem é muito jeito. excelente, Miguel é, tem muito jeito. Tanto para os adultos hum, como para os é. séniores, como para as crianças. E na altura nem foi o Miguel que deu, foi o Uhum. Telmo, mas quem criou a programação foi o Miguel. E, pá, e aquilo está muito giro, porque aquilo é uma mini programação de algo como nós fazemos. E acho que isso é muito giro para eles. Elas tinham realmente um ODA, que tinham calorias de remo, burpees, não sei o quê, e ela adorou o remo. E ela estava a fazer remo muito bem, e eu, ah pá, é ridícula. Vai, Flor! Típica mãe. E ela Soccer assim, mom. mãe. E ela assim, mãe, tipo, estás-me a envergonhar. E eu assim, ok, vou-me calar, vou-me calar. Até eu tive que pedir desculpa ao coach no final, disse assim, olha, eu não volto a fazer isto. É que tipo, eu estava tão entusiasmada, tipo, e depois estive a tentar ensinar assim, olha, faz o burpee com as pernas mais abertas, que é para subir mais rápido que as outras. Pá, mas foi giro, porque ela Mas depois nada no final, competitivo. não, nada. A minha filha é tipo aquela miúda que, Não, não, oh, tu. tá bom. Ah, eu sou um bocadinho. Nota-se. Mas olha que é uma competição, eu acho que é uma competição saudável. Mas Hum, olha que eu sou. Eu imagina, eu não sou ao ponto de tornar isto desagradável para as outras pessoas ou para comigo mesma, porque eu entendo as minhas limitações às vezes, e que tenho, eu não posso, muita gente, o que me irrita é que muita gente diz, as tuas limitações estão na tua cabeça, e eu digo, olha amigo, diz isso ao meu intestino. Porque essa conversa de PNL e frases feitas do Instagram é gira quando não tens um problema, não é? Tipo, como agora há uma miúda que decide dizer-me que é tudo bom e passa tudo com 20 minutos de sol e fruta, mas imagina, pá, imagina, vai dizer isso ao pessoal que está na oncologia com cancro espalhado pelo corpo. pois, Tipo, já não não vai faz, curar com não, 20 minutos. não dá. Percebes? Às vezes eu agradeço as frases de incentivo, outras vezes digo, oh, amigos, isto não vai lá assim, eu sei que eu compreendo, mas não Lúcia, vai lá assim. para quem nos está a ouvir, para ficar a perceber um bocadinho como é que é um dia da Lúcia. É uma seca. A sério, vou ser sincera, porque a malta vê assim, vê-me com esta pinta toda e pensa, uau, deve ser uma loucura. Eu sou uma seca. Geralmente é o que o pessoal diz assim. O pessoal que me conhece melhor diz, afinal, tu olha, tu não. É que eu geralmente digo, olha, eu não fumo, eu não bebo café, eu não, nunca me embebedei na vida, Não bebes então, café. zero, nada. Aliás, nem sequer podia, porque este intestino não ia Depois, aguentar, não não, posso. Mas nunca bebi também antes, ainda não bem. gosto mesmo de café. Mas imagina, um dia meu é acordar CrossFit. Logo, acordo, eu vou direitinha para o CrossFit. Eu És do suplemento grupinho das com 7 da manhã. nada, não, não, 7 da manhã está muito frio para estes ossos, não Ah, consigo. Que eu com o meu reumático não aguento às 7. Eu fui uma vez às 7 da manhã em Orem, que aquilo é horrível. Eu disse, eu vou morrer aqui. Eu disse, não. Eu nem conseguia agachar, só para tu veres. Eu disse, não, nunca mais, cá apanho.
Então faço open box para poder ir às 10 da manhã quando está mais calor. Ou então, no Leiria, treinava 8h30. 8h30 já é ali um horário que eu... Já Porque nasceu eu... o sol. É, porque imagina, eu trabalho muito até à noite, porque eu sou intérprete de inglês e trabalho para a América e para o Reino Unido. Imagina, então eu faço muito o horário dos Estados Unidos. Então, a diferença de horários é muito grande, então calha muitos turnos da noite. Imagina, eu faço muito 1 às 10 da noite, então acabo sempre por treinar de manhã, o que é bom para mim, porque a anca, que os meus ossinhos à noite estão mais cansados, estar sentada muito tempo e o treino não me corre tão bem. Mas geralmente acordo, a nível de suplementação para treinar, eu não posso nem cafeínas, nem chá verdes, nada disso. Isso é tudo mau para mim. Então a única coisa que eu faço é betalanina, porque O pronto, pré-treino. ouvi um podcast do Joe Rogan com o Fraser e ele disse que era a única coisa que ele fazia. E eu não sei se já experimentaste betalanina. Não. Epá, opa, aquilo é engraçado, porque aquilo começa-te a dar umas comichões. Aquilo é um pozinho, Toda a imagina, gente aquilo diz se isso. faz... Tenho curiosidade, por acaso. Nunca experimentei. Olha, mas aquilo a primeira vez disseram-me assim, olha, isto vai-te dar umas comichões, e eu comecei, não, não quero nada disso. Tudo o que me faça sentir coisas eu odeio. Por exemplo, eu não, drogas, eu sou anti-drogas, eu sou anti qualquer coisa que faça assim que altere o meu estado. Contudo, decidi fazer ayahuasca há 2 anos atrás, ou 3. Tipo, não faço drogas, mas vou fazer ayahuasca. Mas Já ouvi ayahuasca falar é bem droga disso também. natural. Opa, eu fui fazer. E eu, meu Deus, isto há outro podcast, quando tu quiseres, que é contar-te a minha experiência com a ayahuasca. Mas eu não gosto de alterar o meu estado. E como disseram que aquilo dava uns formigueiros, eu assim, não, 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 eu vou começar aqui a filmar, depois vai-me dar cólicas, isto é logo o filme na minha Pois. cabeça. Vai-me dar vontade de ir à casa de banho, o ódio vai à vida porque eu vou passar o tempo na casa de banho. Não quero, isto vai-me dar dor de barriga. Não, não. Pá, um dia, pá, a minha energia está sempre em baixo. E continuaram, tipo, opá, toma lá, experimenta lá isso. Pá, um dia disse, olha, que se lixe, vou experimentar. E realmente dá. Aquilo começa a dar assim uns formigueiros, opá, incríveis. Mas a mim, eu não sei se às outras pessoas dá, mas a mim dá em todo lado. Eu vou sentada no carro e começo assim, olha, que é isto? Assim, que formigueiros são estes? Mas depois acaba por passar. É a única coisa que eu faço e depois bebo uma proteína de vez em quando, bebo uma coisita com creatina, tipo um pós-treino, algo assim só para me dar alguma energia. Mas mais do que isso não faço. Treino, casa, trabalho, durmo, treino. Isto é a minha vida. É a minha vida. É CrossFit e trabalhar. E depois, ao fim de semana, trabalho com maquilhadora, muitas vezes, que eu também sou maquilhadora, e é realmente aí que eu vou para E o tens meu trabalhos hobby. espetaculares. Que eu Eu costumo já dizer, vi. é o meu hobby pago. Eu costumo dizer, isto é um hobby que é pago, que eu gosto mesmo muito e que a nível pessoal é, compensa. Uhum. Porque eu costumo dizer, as mulheres geralmente acredita. Parece algo fútil, porque geralmente não dão muito valor a uma maquilhadora, é uma esteticista, né? Mas acredita, uma boa maquilhagem, eu costumo dizer, uma boa maquilhagem transforma uma mulher. Uma mulher que se sinta bonita e empoderada, ela vai querer aquilo muitas vezes. Eu tenho muitas clientes regulares, por isso mesmo. E eu costumo dar este exemplo. Eu, a maior parte das vezes, imagina, as mulheres vêm sem nada na cara. E posso dizer que 70% das mulheres entra quase a pedir-me desculpa. A dizer, envergonhadas e a dizerem assim: ai, sabes que eu não tenho nada na cara, Lúcia. Ai, a sério, eu estou com uma cara, que horror, eu acordei agora. Sabes, com toda ali uma panóplia de desculpas porque não se sentem seguras. E estão ali quase assim. E eu costumo dizer: calma, eu estou cá é para isto. E no fim da maquilhagem, opá, é vê-las com o telemóvel, selfies, parecem outras. Eu adoro aquilo. Aquilo para mim é mesmo, é tão bom sentir que a autoestima delas e Muito que a bom. segurança delas aumenta de uma maneira. Eu Também sei muda que as é só, vidas. eu gosto de pensar que sim.
De um não é? artista, é uma arte. A pintura, toda a forma de pintura é uma arte, não é? A maquilhagem também é uma arte. Claro que sim, eu gosto. A meu ver, não é? Pelo menos. Não, é, sem dúvida. E é a maneira correta de ver as coisas, e pena que muita gente não veja isso. E eu gosto, sabes que eu lá no fundo, mesmo no CrossFit, é algo que quando alguém me diz que, olha, és um exemplo, ou és um exemplo nisto ou naquilo, ou influencias no bom sentido, epá, eu adoro. E eu sou aquela miúda, pá, além de ser muito palhacinha, está lá e vai, mete mais. Não, isso está fácil. Ah, pá, ainda ontem fiz um treino com uma menina que ela vinha fazer deadlift comigo e ela começou: Ah, não, mas tu fazes muito mais que eu. Eu assim, não faço nada, eu estou aqui toda encalhada, eu estou cheia de lesões, eu não faço nada, eu sou podre nisto. E ela, ah, não, sim, não, vá, anda. Então imagina, eu começo a pôr peso e ela começa assim. Ai, não, isto já é demais para mim. Eu, experimenta. Sabes, eu sou muito, É isso. experimenta. Tenta lá, vá, não é nada demais. Eu levantei, também levantas. Pá, e ela levantou, tipo, fez ali as 6 reps seguidas e eu assim, fácil. Eu começo assim, tá fácil, mulher, mete mais. A seguir eu meto mais e faço eu. Ela vai, epá, e não se apercebe que eu não tirei os discos. E ela levanta para aí 4, aquilo eram 6 vezes, ela levanta 4 vezes, olha para mim e diz assim: Tu enganaste-me! E eu assim: Levantaste ou não levantaste? E ela: Isto já passou do meu máximo. E eu assim: Espera lá, o teu máximo foi há quanto tempo? E ela: 2, 3 semanas. Eu assim: Já não é o teu máximo, em 3 semanas já aumentaste. Opá, eu sou muito essa pessoa do: Não, vá, se eu consigo, também Motivas. consegues, caraças. Boa. Yeah, eu gosto muito Boa. disso. Isso Sabes é que bom. eu adoro esse espírito no CrossFit. Eu adoro quando há alguém que está ali e que puxa por ti. Também gosto quando sinto que há alguém a nível de coaching, eu gosto muito quando dizem assim, olha, estás-te a armar, tira lá isso, já não estás a fazer nada de jeito. Acho que também é super necessário. Mas a nível de companheirismo, eu gosto disso. Sabes que eu costumo dizer que CrossFit é ótimo. Muitas pessoas me perguntam: Ai, Lúcia, fogo, onde é que tu andas? Em CrossFit é que tu andas? E não sei o quê. Rarara. E eu costumo dizer: Epá, se vocês têm um objetivo, seja perder peso, seja aumentar, seja o que for, se houver um pedacinho de competitividade em vocês, vão para o CrossFit. Mesmo. Porque sabes, tu seres um pouquinho competitivo vai fazer com que tu não queiras ficar para trás. E é isso que é ótimo no CrossFit, porque é um grupo em que está ali todos a executar a mesma tarefa e aquela competitividade saudável vai fazer com que tu faças assim: ah, não, não vou ficar para trás. E vais dar aquela rep, vais fazer aquela rep extra, vais tentar correr um bocadinho mais, porque não queres passar aquela vergonha de ser sempre o último. Mas E isso é, o último é sempre o mais aplaudido. sem dúvida, Viste o que o aconteceu nos pessoal, Games? Não o, sei se tu viste o os Games no pessoal, ano passado. sim, e há um muito bom que é uma miúda que vai com um peso e a tia Tumi está lá tipo a É puxar isso, por foi ela, esse. vai, Foi vai, esse. vai, vai. Pá, e acho isso ótimo, É acho ótimo. fantástico. Mas tu, por ti mesmo, se fores um pouco competitivo, epá, aquilo vai ser ótimo, porque tu não vais querer ficar para trás. Tu vais, não, 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 também vou correr, que é o que Claro. é o que me acontece. Assim, fogo, não vou ficar para trás, espera aí. Às vezes fico, não consigo mais. Mas tento sempre, Dás o não, teu não máximo. quero. Tento. Mas às vezes o meu máximo é muito mínimo, não é? Vamos ser realistas com isto. Mas eu acho que o que interessa é ir. O que interessa é estar lá. Eu às vezes eu estou lá e não faço nada de jeito. Tive Quantas vezes por crise, não semana é que tu estou bem. treinas? Mais do que devia, diz a minha osteopata. Porque ela diz, Lúcia, tens que parar. Só que, opá, aquilo é tipo, acredita, aquilo é mesmo como, eu digo que é tipo o comprimido da felicidade. Eu vou, e imagina, as pequenas coisas que o CrossFit me dá é muito importante. É muito importante tu, como pessoa, cries pequenos objetivos a curto prazo. E o CrossFit faz isso por mim. Imagina, a curto prazo eu crio objetivos de pá, hoje quero aprender a subir na corda, ainda não sei. Hoje quero fazer um deadlift de 60 quilos.
E quando eu consigo isso, é conseguir aquele objetivo que eu criei, epá, e é uma felicidade do caraças. E aquilo é uma pílula da felicidade para mim, porque eu todos os dias vou ali e consigo um bocadinho mais. Há dias que não, não é? Há dias que Claro. venho lá em prantos e eu não fiz nada de jeito, porque eu sou esta drama queen. Drama queen. Não fiz, yeah, eu não fiz nada de jeito e todos são todos mais fortes que eu. E tem que haver alguém que diz assim: ouve, toda a gente começa em algum lado. Ah, pá, mas eu sou esta drama queen. Quando faço alguma coisa bem, tipo, fico histérica. Quando não estou bem e sei que estou a falhar, pá, fico melindrada comigo mesma, fico chateada e fico, eu queria mais e não consigo. Pá, mas eu adoro aquilo. Assim, eu não estou a ser paga, hein? Tipo, ninguém me paga. Às vezes o pessoal pensa que eu ganho a comissão. Porque eu vendo CrossFit todos os dias. Tu estás a fazer o teu trabalho de crossfitter, que é passar a palavra. É, o pessoal Que o diz assim, crossfit é epá, uma seita. Mas o tu pessoal diz tens assim, a função de isso, passar a palavra. isso é uma seita, isso é eu assim, ui, nem sabem, porque geralmente quem vai gosta e fica um bocado viciado naquilo. Eu tenho levado amigos meus, veio recentemente um amigo meu que disse que não vou nada a isso, não vou nada a isso, eu não gosto nada disso, não é nada Tipo disso. Eu assim, loucos. epá, vai. O que é que aconteceu? É o que eu costumo dizer, quando tu tens ego e o teu ego é esmagado ali, tu ficas, não, eu vou ter que Tenho que voltar. voltar amanhã. O que aconteceu? Ele sentiu-se um pouco ali, não, espera lá, mas este malta está aqui a dar-me coça. Eu pensava, porque ele faz muito ginásio. Ele realmente é encorpado para caraças, Uhum. mas CrossFit não é ginásio. CrossFit tem toda uma parte de mobilidade e ginástica impressionante que o ginásio não tem. E quando tu entras nesse âmbito da ginástica, epá, quem está habituado a trabalhar controladíssimo em ginásio, bíceps, tríceps, quadríceps, o que seja, quando vai lá e pedem um toast ring, tipo, ficas, não, não vai fazer. É complicado. Mesmo. Pá, e é ali que bate no ego das pessoas e eu acho que é isso que faz com que elas façam assim, não, também vou conseguir fazer isto e vou voltar. E realmente Mesmo. torna-se um vício, mas é um vício bom. É muito raro a pessoa que vai experimentar CrossFit e que não E fica. que não gosto. Ou que não goste. Exato. Ou melhor, durante o WOD vais detestar, vais odiar toda a gente. No Eu final ainda do WOD odeio, vais adorar. eu ainda odeio. Olha, ontem uma menina dizia assim: ai, hoje dói-me aqui. Eu assim: oh, amiga, a mim dói-me desde que eu comecei. Todos os dias tenho uma dor nova. Eu todos os dias descubro músculos que não sabia que tinha. Verdade. Toda negra sempre, porque depois com o cansaço bates com os dumbbells, bates com a barra. Eu assim, eu espero que um dia eu vá ao médico e o senhor não pense que eu estou a ser maltratada em casa, porque isto, se calhar, pronto, não é? Se esta Olha, as vida. vítimas de violência. Eu assim, juro-te, porque às vezes parece toda negra, pernas todas negras. Sei pá, aquilo é tão fixe. A sério, eu amo CrossFit. Eu sei que parece um bocado obstinado. Às vezes o pessoal diz, sim, estás obstinada, isso é doença já. Isso não é saudável. Acreditem, eu acho que tudo o que tu possas criar que te dê algum tipo de felicidade a curto prazo é saudável. É óbvio que também temos que saber moderar as coisas. Tudo o que é em demasia não é bom. E eu tenho isso como exemplo. Eu sei que se eu abusar, eu treino segunda à sexta ou segunda à sábado. Sónia, não ouças isto, que é a minha osteopata. Não ouças isto, porque ela mandou-me descansar, mas eu já, por exemplo, eu já tenho um know-how no meu corpo em que eu percebo quando é que eu já estou a embrulhar isto demasiado. Imagina, já percebo quando é que estou a abusar da minha anca, quando é que eu já estou a não estar equilibrada a fazer os exercícios, então percebo que, ok, está na altura de tenho que parar e descansar um pouco. Mas sim, eu acho que no geral, para todas as pessoas, tudo o que é demais também não é bom. Tem que ser QB, não é? Porque alguém que não treine, que decidir dar no CrossFit 7 dias por semana, a Não vai probabilidade de te resultar. lesionares é muito grande, é tipo um Exato. cansaço extremo.
treinar sobre fadiga constantemente também não é bom, é realmente, porque imagina, o que eu costumo dizer à malta é, pá, se vocês querem treinar ou ter um rendimento aqui quase de um atleta profissional, mas não se cuidam como tal, vai dar treta depois, porque imagina, aparece a lesão, porque imagina, tu treinas a um nível quase profissional, o CrossFit é um rendimento, pá, É verdade. insane, se tu fores todos os dias. Mas depois não vais ao fisioterapeuta, não vais ao osteopata, não fazes massagens, não te alimentas bem. Pá, e tudo isso é um bolo, é assim, uma rodinha até tu te lesionares ou até criares ali uma lesão por fadiga. Como já Sem tive dúvida. algumas amigas minhas a criarem lesões tipo por fadiga, porque imagina, bidiários, coisas insane, Já e tentei. acham que. Sério, olha, tenho uma amiga que é tridiários, meu, Ui, esquece. e conseguiu arranjar uma lesão na canela por fadiga, que o osteopata disse: Olha, esta lesão eu só vi no obiquelo. Pô, é impressionante, eu tipo, nem sei o nome da lesão. Tipo, é Deve ser uma mesmo, canelite. é tipo uma Ou coisa alguma mesmo, tipo, cena. cansaço extremo, tipo, uso em excesso do teu corpo. E isto também é uma coisa real, nós não somos máquinas, não é? Nós temos que ter noção que há limites para estarmos bem. Boa. Mas pronto, olha, eu conheço os meus já. Lúcia, Reduzidos. se puderes descrever o CrossFit numa palavra, em que palavra é que tu descrevias? Ai, que engraçado escrever numa palavra. Não é Após este fácil. tempo, não, então, após este tempo todo já viste que uma palavra para mim nunca chega. Mas se eu pudesse descrever neste momento na minha vida, eu iria descrever como, epá, não sei se vão perceber, mas é esperança. Eu não sei, pronto, o CrossFit neste momento dá-me sempre esperança de eu ser melhor, de eu conseguir mais e dá-me muita esperança em relação à minha saúde também, porque além de muitas pessoas me passarem um bocadinho aquele atestado do tu és doente demais para aquilo, eu não acredito nisso, eu tenho esperança que não sou. Perfeito. E não quero esse rótulo de coitadinha, então dá-me esperança. Mesmo quando estou lá a choramingar feito um bebé, tenho, esper- tenho esperança de agachar 100 quilos, tenho esperança de um dia ser super forte, que é errado, porque é assim, o CrossFit nunca fica melhor. Mesmo que tu Nunca vai ficar nunca mais fácil. fica, nunca é fácil, porque quando tu estás melhor, tu fazes mais. Então nunca é fácil, porque tu pronto, vais sempre acabar completamente destruído. E isso é bom. Mas sim, esperança. É uma boa Boa. palavra para o CrossFit. Uma boa, acho que explicaste de uma forma muito excelente. Lúcia, olha, muito obrigado pela tua participação. Sigam a Lúcia, eu vou identificar a Lúcia depois na partida. Sigam a Lúcia, a página profissional da Lúcia também. Enviem-lhe perguntas. Se tiverem dúvidas em relação ao síndrome da Lúcia, também perguntem, que a Lúcia Sim, terá certamente todo o gosto em esclarecer. Uma entreajuda, não é? sim, E sejam saudáveis e sejam felizes e pratiquem desporto, que é o mais importante para a saúde mental, principalmente. sem dúvida. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. E sim, estou disponível se alguém tiver alguma dúvida ou algum problema e se quiserem realmente os contactos, porque eu tenho contactos de nutricionistas e pessoas e especialistas que eu andei, eu estou aqui para ajudar. É isso. Beijinho a todos. Mua! Obrigado. Beijinhos. Tchau!